não vê um caso de morte de homossexual que não tenha no mínimo 20 facadas. Derrubaram a porta e foram carregar ele lá do quarto dele. Mas se a gente encontrar um homossexual na rua, a gente dá porrada mesmo. Eu não conheço, na história da minha atividade policial, casos de tanta perversidade ou de maior perversidade do que eu tenho como testemunho dos praticados contra os homossexuais. Fortunato Baton Neto, maníaco do Trianon, foi o responsável pela morte de 8 homossexuais. Preso pela polícia logo depois de ter praticado seu último assassinato, Baton confessou os crimes que cometeu sem demonstrar arrependimento. Você matava por ódio, por vingança? Por ódio, revolta, neurose. Não estava para roubar, não. Matei esses e roubei também, emendei logo, né? Estava fazendo uma coisa e já fiz a outra junto. Você tem ódio de homossexuais? Demais. Tem que morrer tudo. Veja depois do intervalo. O homossexual, ele é uma coisa... ele não é normal, né? É uma coisa suja, né? É uma escória, é o lixo da sociedade. E mais, negro, pobre e homossexual. O drama de um travesti queimado por desconhecidos. Eu volto já. Um dos casos mais chocantes foi o assassinato do gay conhecido como Brunella, que vivia no bairro Plataforma, na periferia de Salvador. Depois de ter saído em companhia de um grupo de rapazes, o corpo de Brunella foi encontrado todo picado a faca, castrado e com os órgãos genitais dentro da boca. Esse foi um dos muitos crimes hediondos praticados contra homossexuais aqui na Bahia e que até hoje permanecem sem solução. O GGB reclama que na Bahia a maioria dos crimes contra homossexuais continua impune. A polícia se defende, dizendo que é muito difícil investigar esse tipo de assassinato. Eu não sei se o problema da sociedade aqui na Bahia ser conservadora, eu não sei porquê, mas a família não comenta, não fala e não aceita o homossexualismo de seu filho ou de seu amigo. Muitas vezes os homossexuais, que são amigos desses, não se dizem homossexuais. Então a gente tem um caso como se fosse um assalto, como se fosse um roubo, quando na verdade é um fato envolvendo homossexual e que as investigações teriam que ser dirigidas de outra maneira. Veja a seguir, em Alagoas, assumir a homossexualidade equivale a uma sentença de morte. 4 PMs são suspeitos da morte de um vereador gay. Eu nunca vi que uma ira tão grande, uma raiva tão grande, que levasse pessoas a cometerem um homicídio com tanto requinte de crueldade. E mais, apesar do medo, os gays de Alagoas começam a se organizar. Eu volto já. A morte de um vereador gay de Alagoas repercutiu em todo mundo. E os suspeitos são policiais militares e até um ex-prefeito. Em Alagoas, ser gay é como assinar uma sentença de morte. O verso dessas imagens de cartão postal exibe uma realidade perversa. Alagoas é um dos estados mais violentos do Brasil. E nesse contexto, onde a maioria dos crimes fica impune, os assassinatos contra homossexuais dificilmente são esclarecidos. Cris de Paris começou a trabalhar como travesti em Maceió aos 14 anos. Hoje, 8 anos depois, ele decidiu abandonar as ruas com medo de morrer. Nos últimos anos, Cris teve vários colegas de trabalho brutalmente assassinados. Eles jogam pedras, pegam o extintor de incêndio, disparam na nossa cara quando a gente vai no carro, que eles chamam. Eles descem, chacoteiam a gente, pisam na gente, às vezes até dá murro, tapa, rasga nossas roupas e vai embora, numa boa. Numa sociedade profundamente autoritária e conservadora como a de Alagoas, não existe lugar para homossexuais. É como se eles não existissem. Os poucos travestis que se atrevem a circular pelas noites de Maceió são alvo de toda sorte de violências. E a gente não tem lugar aqui pra gente batalhar. Havia muita repressão, né?
Meu pai é uma pessoa hiper conhecida e amigos dele iam comentar e era uma barra. Saiu com esse homem e... Esses depoimentos são de um documentário produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Michele e Fernando foram assassinados. Marcelo Nascimento, presidente do recém-criado Grupo Gay de Alagoas, vem desenvolvendo um trabalho solitário de orientação e conscientização dos direitos dos homossexuais. Algumas medidas propostas pelo GGA já começaram a produzir resultados. Para ele, é apenas o começo de uma longa batalha. Nós estamos com a iniciativa pioneira aqui no Brasil em relação ao homossexual, que é exatamente o habeas corpus preventivo, para exatamente corrigir atos de arbitrariedades cometidos por policiais que prendem muitas vezes travestis e gays nas vias públicas alegando vadiagem. E para evitar que o homossexual sofra mais uma discriminação quando ele procura uma delegacia de polícia, é que nós estamos sugerindo às autoridades públicas de Alagoas e em diversos outros lugares do Brasil, o movimento também está empenhado para que os gays e travestis sejam atendidos na delegacia da mulher. Assumir publicamente a condição de gay num estado como Alagoas pode terminar em tragédia. Foi o que aconteceu com o então vereador Renildo José dos Santos. Figura conhecida em Coqueiro Seco, a 50 quilômetros de Maceió, terça-feira, 10 de março de 1993. Era quase meia-noite quando 4 homens armados chegaram até essa casa humilde, na rua São Raimundo, bem no centro de Coqueiro Seco. Aqui morava o ex-vereador Renildo José dos Santos. O que aconteceu em seguida chocou a opinião pública. Foi um dos casos mais dramáticos de assassinato de homossexuais já ocorridos neste país. Foi tudo muito rápido. Os homens arrombaram a porta e invadiram a casa à procura de Renildo. Eles chegaram, eu estava deitado, né? Derrubaram a porta e entraram, tudo fadado. Aí eu gritei, ele disse, sou a polícia. Aí entraram, levaram ele, me empurraram aqui no sofá. E eu vim para a porta, acompanhando ele de lá para cá. E ele foi, ele pegou o carro aqui e foi gritando. Fui para a delegacia. Chegou lá, soldado, eu contei a soldado e não resolveu nada. Aí acabou-se tudo, eu vim embora pra cá, passei a noite todinha aqui. Renildo foi levado pelos sequestradores para fora da cidade. 3 dias depois do sequestro, foi encontrado o corpo de um homem sem cabeça no município pernambucano de Chechel. O cadáver estava carbonizado e apresentava marcas de tortura. Só depois de localizada a cabeça às margens do Rio Una, no município de Palmares, na divisa de Pernambuco com Alagoas, é que foi possível a identificação do morto. O cadáver era do ex-vereador Renildo José dos Santos. Eu nunca vi que uma ira tão grande, uma raiva tão grande, que levasse pessoas a cometerem um homicídio com tanto requinte de crueldade. Foi decepada a sua cabeça, num processo cruel que provavelmente tenha sido a vítima amarrada a uma árvore e um carro puxado parte do seu corpo, já que não há vestígios de um instrumento cortante preciso a seccionar-lhe o pescoço do tórax. Não satisfeitos com essa brutalidade, o corpo ainda foi carbonizado, lesionado de toda forma, uma perna praticamente cortada, e tão satisfeitos ainda chegaram a empalar na vítima, que era homossexual, um pedaço de madeira no seu ânus, uma cupidez. Acho que nem na Idade Média nós tivemos tanta crueldade, nem os bárbaros. Dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir.